Pessoal, bem-vindos ao Saber Direito. Meu nome é Thiago Fensterzeifer, sou defensor público no estado de São Paulo e fiz mestrado em Direito Público na PUC do Rio Grande do Sul. A gente vai, na verdade, retomar na aula de hoje a aula anterior. A gente estava já tratando sobre ação civil pública, né? A gente discutiu um pouco de teoria geral da ação civil pública, algumas questões, e hoje a gente vai continuar tratando sobre isso e também trazer algumas questões mais práticas e polêmicas que envolvem a matéria, certo? Por isso, eu já convoco vocês aí, quem tiver interesse, de participar. O endereço eletrônico é saberdireito@stf.jus.br. Tá? Na aula passada a gente tratou, pessoal, dos princípios gerais desse sistema processual coletivo. Hoje a gente vai dar sequência, a gente listou todos aqueles princípios, eles não esgotam, por óbvio, a relação de princípios, há autores que desenvolvem outros princípios a mais, mas eu coloquei para vocês aqueles que eu julguei mais importantes, mais diferenciados, principalmente em relação à tutela processual individual, certo? Então hoje a gente vai, na verdade, iniciar com a questão, do conceito e classificação dos direitos coletivos em sentido amplo. O Código de Defesa do Consumidor, a nossa lei lá de 90, ela fez justamente uma espécie de sistematização desses direitos. Vocês já devem ter ouvido falar dos direitos individuais homogêneos, dos direitos difusos e dos direitos coletivos em sentido estrito. Essa classificação tricotômica, que é trazida, então, pelo Código de Defesa do Consumidor e é adotado, pela doutrina praticamente de forma consensual, certo? Então, atenção nessa classificação. Quando se usa a expressão direitos coletivos em sentido amplo, eu estou, na verdade, me referindo a essas três categorias, que seriam difusos, coletivos aí em sentido estrito, tá? E individuais homogêneos. Tá? Vamos tentar ver o que significa cada uma dessas categorias. Vamos lá. A primeira delas, se vocês pegarem o artigo 81, parágrafo único, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, aparece lá justamente os interesses difusos. Vocês terem uma ideia, os interesses difusos, ou direitos difusos, eles são, na verdade, talvez os mais importantes, não no sentido, não que os individuais homogêneos ou os coletivos em sentido estrito também não o sejam, mas eles trazem essa novidade, ou seja, você tem um direito que, ao mesmo tempo, pertence a todos, de forma indeterminada pela coletividade. O exemplo mais clássico em relação ao direito difuso, o interesse difuso, é a questão ambiental, ou seja, se vocês pegarem lá o artigo 225 da Constituição Federal, caput, que é o que traz o capítulo sobre a proteção ambiental, ele fala, todos têm o direito, ao meio ambiente, a viver em um meio ambiente ecologicamente equilibrado, e se todos, na verdade, cria essa natureza difusa, ou seja, ele pertence a todos, mas ele não pertence, vamos dizer assim, a ninguém do ponto de vista individualizado, ou seja, os sujeitos titulares desse direito, eles são indeterminados. Assim como o bem jurídico, o meio ambiente, ele é indivisível. Você não pode compartimentar a qualidade do ar ou a qualidade da água, de determinado recurso hídrico e dizer, olha, essa parte aqui é do sujeito A, essa aqui é do sujeito B. Não. Você não tem como dividir o bem jurídico difuso. Essa é a ideia. E aí, a gente tem, na verdade, o próprio Mauro Capelletti, que é aquele autor italiano que eu falei para vocês na aula anterior, que ele discutiu muito essa questão dos interesses difusos. Ele traz um exemplo, ele fala, olha, a quem pertence o ar que eu respiro? Por óbvio, que é um bem jurídico, vamos dizer assim, um ar, você poder respirar um ar com qualidade ambiental é um bem jurídico, atrelada à ideia do direito ambiental.
mas ele não pertence a ninguém de forma individualizada, ele pertence a todo o conjunto da sociedade, a toda a comunidade. E aí que está a natureza do interesse difuso. O que gera, vamos dizer assim, essa junção de interesses, uma relação jurídica, ou melhor dizendo, o que caracteriza essa situação, esse bem jurídico, é, na verdade, uma situação de fato. A gente vai ver a diferença em relação aos direitos coletivos em sentido estrito, que o que mantém as pessoas interligadas é uma relação jurídica base. Quando a gente fala de direitos difusos, essa relação jurídica base ela não existe, é justamente um fato que mantém essas pessoas relacionadas umas com as outras. Se a gente pensar, por exemplo, na hipótese de um dano ambiental, a poluição de um recurso hídrico, ou mesmo um dano a um patrimônio histórico, artístico, cultural, paisagístico, você tem ali, na verdade, um dano que atinge a todos de forma disseminada. Você não tem condições de identificar quais são os titulares, são todos ao mesmo tempo, toda a coletividade. Tá, pessoal? Os exemplos aí que a gente pode referir, também o próprio erário público, o patrimônio público, de modo geral, também é tratado como interesse difuso. A gente pode colocar a situação da propaganda enganosa e abusiva, que ela atinge a todas as pessoas, na verdade, que têm acesso àquele meio de comunicação de forma disseminada, você não tem como identificar quais são as pessoas que foram atingidas individualmente, elas não são determináveis. E aí você tem alguns exemplos desse interesse ou direito difuso. Se vocês pegarem o artigo 81, parágrafo único, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, eles colocam, está colocado da seguinte forma, o que são interesses difusos. Tá? Então, são os transindividuais de natureza indivisível, como eu falei para vocês, de que sejam titulares pessoas indeterminadas, ligadas por circunstâncias de fato. E aí, vamos pensar na hipótese de um dano ambiental. É uma circunstância de fato que acaba afetando toda uma comunidade, e isso, esse dano, essa circunstância de fato acaba legitimando que um dos entes legitimados para a propositura da ação civil pública, visando a reparação desse dano, possa acionar aquela parte responsável, aquela pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, causadora do dano ambiental. Tá, pessoal? Está entendido? Vamos então tentar agora entender os direitos coletivos em sentido estrito. Tá? Vamos pegar então também o artigo 1º, o artigo 81, parágrafo único, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor, que ele traz a seguinte expressão, falando dos interesses coletivos em sentido estrito. Ele fala que são os transindividuais de natureza indivisível, também indivisível, assim como os difusos, certo? De que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si, ou com a parte contrária, com o causador do dano, por uma relação base, ou seja, uma relação jurídica, que mantém essas pessoas ligadas. Vamos pensar num exemplo. Tentar pensar num exemplo para vocês. Você tem aquele conjunto, na verdade, de pais de alunos que sofreram um aumento abusivo da mensalidade escolar. Ou seja, todos aqueles alunos, eles mantêm uma relação jurídica base com a entidade de ensino privada, e aquele aumento abusivo das mensalidades acaba gerando para eles o dano a um direito coletivo em sentido estrito. É diferente, o bem jurídico em si ele é indivisível, ou seja, eventual ação civil pública que venha a ser ajuizada para tutelar esses direitos, ela vai trazer um resultado equânime para todos os interessados, ou seja, evitar o aumento. A diferença só em relação aos interesses difusos é que essas pessoas elas podem sim ser identificadas, ou seja, elas são identificáveis. É diferente do caso do interesse difuso, onde essas pessoas elas não são identificadas, elas são indeterminadas. Aqui, elas são determinadas, elas podem ser determinadas, porque aquele grupo, eventualmente de pais, de alunos e alunos, que mantém uma relação jurídica com aquela
entidade privada. Né? Esse é um dos exemplos que se tem, né, para a questão dos interesses difusos, dos interesses coletivos em sentido estrito. Né? Tem também, né, a doutrina traz o exemplo de sócios de um clube esportivo, né, que veem a mensalidade aumentar de forma abusiva. Né? Da mesma forma, eles poderiam pleitear através de uma ação civil pública, né, a correção desse aumento abusivo e esse direito, porque eles são todos sócios, né, de um clube esportivo. Então, essa sociedade, na verdade, essa associação deles em relação ao clube caracteriza uma relação jurídica base, e essa relação jurídica base, ela dá forma a um interesse ou um direito coletivo em sentido estrito. Tá, pessoal? Tá entendido? Vamos lá para os direitos, na verdade, individuais homogêneos. Né? Aqui, eu não tenho, por natureza, né, direitos que seriam transindividuais. Né? A diferença, né, é que, por vezes, eu tenho a violação a direitos individuais em tamanha escala, ou seja, centenas de indivíduos têm os seus direitos individuais violados. Né? E por conta dessa dimensão social de um direito individual, né, se passou a entender que esse conjunto, né, de pessoas que tiveram direitos individuais lesionados toma uma dimensão de relevância social. Né? E por isso, então, se entendeu por bem, também através dos instrumentos de tutela coletiva, tutelar-se, né, os interesses ou direitos individuais homogêneos. A diferença, né, é que os sujeitos são determinados, são determinados, o bem jurídico é individual, e também esse bem jurídico ele é divisível, né, é diferente do direito difuso, né, do interesse difuso, ou do direito interesse coletivo em sentido estrito, onde o bem jurídico, na verdade, ele é indivisível. Né, você, na verdade, fazer o uso de uma ação civil pública para tutelar o meio ambiente, o benefício é de toda a coletividade, não existe como, né, estabelecer uma divisão do bem jurídico. Da mesma forma, quando eu falo de um interesse e um direito coletivo em sentido estrito, ou seja, eu vou beneficiar todo aquele grupo, não vai ser não tem como dividir o bem jurídico em si. Né? Ou reduz a mensalidade e beneficia todos, ou não vai reduzir, não vai beneficiar ninguém. Não existe como haver essa divisão. Já os individuais homogêneos, eles são, por excelência, pela natureza dele, direitos individuais, mas pela dimensão social que tomam, por vezes, né, se a gente pensar nas relações de consumo, né, um exemplo que se traz, né, você pegar a situação de determinados consumidores, né, que o produto, né, que eles consumiram apresentou um defeito de fábrica daquela série. Né? A gente pode pensar no carro, pode pensar no eletrodoméstico, enfim. Né? Eles poderiam perfeitamente tutelar de forma individual os seus direitos. Né? E, se fosse o caso, poderiam entrar com ações individuais de acordo com o valor e tudo mais, nos juizados especiais, 1 a 1. Né? E fazer a tutela individual deles. Não haveria prejuízo nenhum, seria possível agora. Né? O legislador entendeu por bem, né, possibilitar que você reúna esses interesses individuais, por excelência, tendo em vista a dimensão coletiva. Né? Porque certamente, quando eu tenho uma situação, né, de uma relação de consumo, onde uma série de indivíduos foram prejudicados por conta de um produto ou de um serviço que apresentou, né, algum vício, né, eu tenho sim essa possibilidade, então, de coletivamente tutelar e aí ampliar o leque, né, da tutela coletiva para esses direitos individuais. Essa diferença é importante que vocês tenham. Tá? A doutrina está consolidada nesse sentido, a legislação é clara. Né? Então, sempre tendo em vista essa diferença entre interesses ou direitos difusos, interesses ou direitos coletivos em sentido estrito e interesses ou direitos individuais homogêneos. Pessoal, antes de avançar, então, na matéria, vamos ver se tem alguém que tem alguma dúvida, alguma pergunta aqui para a gente tentar esclarecer melhor esses conceitos. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Olá, sou Gabriela Medeiros, do Instituto Processos, e a minha dúvida é se é possível, numa situação concreta, que você tenha vários direitos coletivos envolvidos. Perfeito, Gabriela. Pergunta excelente.
Porque o que eu estava falando para vocês, né, é que muitas vezes a doutrina fala que na classificação, né, melhor dizendo, no enquadramento desses direitos, olha, essa situação envolve interesses individuais homogêneos, essa situação envolve interesses difusos, essa ali, interesses coletivos em sentido estrito. Muitas vezes a doutrina diz que existe uma chamada zona cinzenta na classificação, né, pela própria, enfim, diversidade, né, das relações sociais de um modo geral, e às vezes é difícil de você enquadrar com precisão, né, determinado direito. Olha, esse envolve direito individual homogêneo. Né, e não existe essa preocupação, por óbvio, né, que do ponto de vista técnico, jurídico, você vai sempre buscar, né, uma classificação para melhor compreensão do fenômeno jurídico. Agora, no caso, né, você não vai negar a tutela, você não vai impossibilitar o uso, né, do instrumento coletivo em vista de uma certa dificuldade de enquadramento de determinado interesse ou direito. Né, até porque muitas vezes você vai ter situações, né, em que determinado caso concreto, mais de um direito vai estar sendo violado. Né? Se a gente pensar na hipótese da contaminação de um rio, né, vamos pensar naquela, voltando aí para a questão ambiental, né, de uma indústria, né, que despeja, né, resíduos industriais diretamente sem tratamento em determinado manancial, em determinado córrego ou rio, enfim. Né? E você tem, na verdade, caracterizado o dano ao interesse difuso, no primeiro plano, né, porque você vai ter o meio ambiente sendo agredido, né, mas também, diante daquela mesma situação, eu posso ter pessoas, né, que consomem direto a água daquele rio e vão ter afetado o seu direito à saúde, né, e esse direito já vai ter uma feição muito mais de um direito individual homogêneo, né, que essas pessoas, elas, eventualmente, se elas tiveram que ser internadas, algumas delas podem ter sofrido algum dano sério à saúde, né, ou mesmo vindo alguma falecer em decorrência da contaminação, você vai ter, junto com o interesse difuso, a possibilidade também de tutela de um interesse individual homogêneo. Né? E aí, claro, né, se for uma única pessoa, uma meia dúzia de pessoas, talvez o mais adequado seja ou que elas entrem individualmente ou em litisconsórcio. Né? Agora, se as pessoas que tiveram a saúde delas prejudicada por conta daquela contaminação tomar uma dimensão maior, se você imaginar 50 pessoas, 100 pessoas que sofreram danos à sua saúde, eventualmente você pode até discutir através de uma ação civil pública. Então você vai ter ali a possibilidade de, a partir de um caso concreto, extrair diferentes direitos. Né? Tem um exemplo que o professor Rodolfo Mancuso, da USP, traz, que é bem interessante e elucidativo nesse sentido, onde ele consegue identificar, em uma situação concreta, a presença, né, das 3 categorias. Né? Ele diz, olha, se você pegar, né, toda a discussão que envolve a questão do tabagismo, por exemplo, né, você vai ter, no primeiro plano, com relação aos fumantes passivos, né, um interesse difuso, eventualmente, com relação àqueles trabalhadores rurais, né, que trabalham no cultivo, né, do tabaco, e por conta do uso de agrotóxicos e tudo mais, venham a sofrer lesão à sua saúde, eventualmente, porque daí eles têm uma relação jurídica base, né, uma relação de trabalho com relação à empresa, né, você já tem aí um interesse coletivo em sentido estrito, né, e aquelas pessoas aí que são vítimas, os fumantes, na verdade, né, que venham a sofrer com alguma doença decorrente do consumo do tabaco, podem pleitear individualmente, né, ou mesmo através de uma ação civil pública, né, se o número deles for significativo, mas você tem aí uma situação de um interesse e um direito individual homogêneo. Difuso em relação aos fumantes passivos, né, coletivo em sentido estrito em relação àqueles trabalhadores que mantêm uma relação de emprego, né, com a indústria ou com a empresa, né, e no terceiro plano você tem o direito, interesse individual homogêneo daqueles fumantes que vieram, então, a sofrer alguma doença, um câncer, enfim, por conta do consumo do tabaco. Tá?
Tá claro isso, pessoal? Como é que a gente está andando? Vamos... Parece que tem umas perguntas aí da rua para a gente, né, a respeito de quem pode propor ação civil pública. Será que qualquer um de nós pode propô-la diretamente? Foi feita essa pergunta para o pessoal na rua, né, para ver como é que as pessoas andam informadas a respeito da ação civil pública. Vamos ver o que as pessoas disseram. Eu, por exemplo, estou com um problema de uma ação civil que, de repente, não precisar de intermediário, né? Assim, de um advogado para estar... E, às vezes, a gente também não sabe dos direitos que a gente tem. Eu acho que não, tem que ter um advogado, não? Eu penso que não. Primeiro, eu nunca vi, se eu estou precisando, se eu acho que eu tenho direito a alguma coisa, eu acho que eu tenho que procurar um advogado. Perfeito. Eu vou aproveitar, né, essas questões que foram formuladas, já para entrar, né, esclarecer mais ou menos o conteúdo desse questionamento e das respostas, né, das pessoas, e já entrar na questão da legitimidade, né, para a propositura da ação civil pública, né, que é uma questão das mais relevantes, né, quando a gente fala, né, eu falei para vocês justamente da questão do acesso à justiça, né, e esse acesso à justiça, né, ele passa também por uma maior ampliação da legitimidade, né, para a propositura de ações coletivas, no caso da ação civil pública, né, você, na verdade, restringir, né, de forma excessiva, né, o uso da ação civil pública, né, ou você colocar na mão de apenas alguns legitimados a possibilidade do manuseio desse instrumento de tutela coletiva, você acaba, na verdade, criando, né, uma feição antidemocrática, né, porque acesso à justiça, né, democracia, né, e aí também a questão, né, da possibilidade de cada vez um número maior de entidades, né, públicas ou privadas, até mesmo o cidadão, eventualmente, né, não é o que o nosso sistema acolhe, mas, né, como no caso do sistema norte-americano é possível que o cidadão entre, você tem uma legitimidade ampla, ou seja, isso atende, né, ao princípio do acesso à justiça. Então isso é importante a gente ter em mente. E quando a gente fala de legitimidade, isso vem à tona, né? Quem são esses atores? Né, a pergunta que foi feita, né, quem é que pode entrar com ação civil pública? Eu já expliquei para vocês até na última aula, eu reforço aqui, o cidadão comum, ele não vai poder entrar de forma direta, o nosso sistema não admite isso, né? Vai ter eventualmente a possibilidade de uma ação popular, aí sim que o cidadão pode mover, né, individualmente, sem depender, né, da representação de um ente legitimado, né, ou mesmo daquelas ações que visam tutelar direitos de vizinhança. É comum, por vezes, que através de ações de direito de vizinhança, que visam tutelar a segurança, a saúde, o sossego, né, dos vizinhos, você viabilize a tutela até mesmo de direitos, né, interesses difusos. No caso de poluição sonora, por exemplo, né, que foi, na verdade, construída uma casa noturna numa área residencial, né, você tem uma situação de poluição sonora, que é um interesse difuso, você pode, através de uma ação de vizinhança, afastar essa violação ao direito, né, exigindo ou que se implemente um sistema acústico ou mesmo que se retire de lá, né, aquele empreendimento. Tá, pessoal? Nós vamos então tentar nos concentrar agora na questão da legitimidade. Tá? Quais são os entes legitimados? Quem estiver acompanhando com a Lei da Ação Civil Pública, eu peço que vocês verifiquem o artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. Tá? É extremamente importante, esse dispositivo sofreu alteração legislativa no início de 2007, né? Então também quem está estudando, quem está se preparando aí para concursos, ou mesmo o pessoal que está estudando na graduação, é importante ter em mente esse dispositivo, porque ele é um dispositivo importante, com alteração recente, uma alteração significativa que eu já vou detalhar para vocês. Né? O primeiro, né, ente legitimado, então, que está lá no artigo 5º, é o Ministério Público. Né? Essa legitimidade ela não está só prevista no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, mas está prevista também lá no artigo 129, inciso 3 da Constituição Federal. Né? O Ministério Público ele é, na verdade, né, o grande protagonista, né, desse sistema processual coletivo. Né? Ainda mais se a gente pensar
com relação ao uso da ação civil pública. Né? Como eu falei para vocês na aula passada, né, seguramente mais de 90%, em torno de 95% das ações civis públicas foram propostas pelo Ministério Público ao longo, né, desses mais de 20 anos da nossa lei da ação civil pública. Né? Então ele é o grande protagonista e é assim que tem que ser, não com esse monopólio, mas esse papel proativo, né, importante do Ministério Público tem que sim ser reconhecido e valorizado. É esse o desejo, né, da nossa Constituição, né, e do nosso ordenamento infraconstitucional. Agora, não a ponto, né, de se tornar um monopólio, porque isso, como eu falei no início para vocês, né, tem uma feição antidemocrática, né, porque você não permite um acesso amplo à justiça, né, na medida em que você tem que prever esse pluralismo em relação às entidades legitimadas, tanto do ponto de vista de atores públicos quanto atores privados. Né? E aí eu venho falar para vocês justamente da alteração legislativa nesse artigo 5º, que foi feito no início de 2007. Né? Isso diz respeito à inclusão da Defensoria Pública no rol do artigo 5º, no inciso 2. Né? A lei que alterou esse dispositivo foi a Lei 11.448 de 2007. Essa lei, então, ela trouxe essa legitimidade para a Defensoria Pública. Né? É uma legitimidade que ela ela é ampla, da mesma forma que o Ministério Público, né? Pelo menos do ponto de vista, né, do texto normativo. Né? E ela vem a reconhecer um entendimento, né, vem a consolidar um entendimento que já se fazia presente tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Né? Então, tratar um pouquinho mais à frente, com mais minúcia a respeito dessa legitimidade, né, mas fica só essa ideia de que, antes disso, você já tem inúmeras ações civis públicas que foram ajuizadas, que tramitaram regularmente, né, que foram admitidas, propostas pela Defensoria Pública na área do consumidor, especialmente, né, na área dos direitos sociais, da mesma forma, e que nunca sofreram qualquer inadmissão em relação à legitimidade da Defensoria Pública. Tá? Então, a lei nada mais fez do que reconhecer essa legitimidade, até porque o artigo da Constituição, né, o 129, que eu falei para vocês, quando destaca a legitimidade do Ministério Público, deixa claro, né, que essa legitimidade ela não se dá de forma exclusiva, né, cabendo então a outros entes também essa legitimidade para a propositura da ação civil pública. Tá, pessoal? Depois, Ministério Público, Defensoria Pública, a gente vai ter, no inciso 3º, União, Estados, Municípios e o Distrito Federal, os entes federativos. Né, também tem legitimidade para a propositura da ação civil pública. Né? Assim como as associações, né, muito pouco se viu a atuação dos entes federativos ajuizando ações civis públicas. Né? Então, também é um dispositivo, né, está reconhecido e tudo mais, mas também não se tem uma atuação muito efetiva na prática dos entes. Né? Até porque muitas vezes as ações elas são direcionadas justamente, né, contra o Estado, né, se a gente pensar nos direitos coletivos, nos direitos sociais, principalmente saúde, educação e moradia. Tá? Depois, no inciso 4º, né, a gente vai ter autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista. Se a gente pegar o exemplo, né, existem ações civis públicas que foram ajuizadas pelo IBAMA na área ambiental, né, que tem a natureza de uma autarquia, né, e por aí você tem sempre essa possibilidade, né, do ajuizamento de ações coletivas por esses entes. Tá? Mais adiante, né, a gente vai ter então justamente a legitimidade das associações civis, né, lá no inciso 5º. Essa legitimidade ela exige que tenham sido preenchidos 2 requisitos objetivos. Né? A constituição da associação civil há mais de um ano, né, a regularização legal dessa constituição, né, e que ela tenha também, entre os seus fins institucionais, né, previsto a tutela daquele direito que eventualmente ela vai querer pleitear numa ação civil pública. Né? Vamos pensar no caso de uma associação, né, de defesa do meio ambiente. Né? Ela não vai, eventualmente, né, se não tiver uma relação
poder entrar com uma ação civil pública pleiteando, não sei, questões relativas a direito à educação. Eventualmente, a menos que tenha uma relação com a questão ambiental, de educação ambiental, enfim. Mas a ideia é que a associação foi constituída para proteção do meio ambiente, a ação civil pública, eventualmente ajuizada por ela, vai ter que manter essa pertinência temática. Né? Vai ter que, então, estar relacionada à proteção do meio ambiente. Da mesma forma, uma associação constituída para a tutela de direitos do consumidor. Né? Essa associação vai ter, né, que manter essa pertinência temática em eventual ação civil pública que ela venha ajuizar para tutelar esses fins institucionais dela. Se não houver pertinência temática, esse requisito objetivo estaria sendo descaracterizado. Né? Então, só que essa é importante deixar claro, e aí, quem estiver acompanhando, né, com o texto da Lei da Ação Civil Pública, o artigo 5º, parágrafo 4º, autoriza, né, que o juiz, né, e aí não é muito diferente, né, daquela hipótese do controle judicial, da representação adequada que eu falei para vocês na aula passada, o juiz pode, né, diante de uma situação concreta, né, dispensar os requisitos, né, quando ele verificar uma situação de relevância social, né, que tem um significativo impacto, né, no âmbito dos interesses da comunidade local, ela pode eventualmente abrir mão, né, afastar a necessidade. Então, uma associação que eventualmente tivesse sido constituída há menos de um ano, poderia, né, através dessa autorização judicial, entrar com uma ação civil pública. Depois, né, a gente mais ou menos já passou, vou voltar um pouquinho ainda para a questão da legitimidade da Defensoria Pública. E tem várias discussões importantes, polêmicas que envolvem isso, eu acho que é importante colocar vocês a par. Né? Antes disso, eu só vou destacar as teorias, mais ou menos, que existem em relação a essa legitimidade, né, para a ação civil pública. A primeira delas, né, vocês sabem que, se a gente pegar o Código de Processo Civil e falar da legitimação, né, para a propositura de uma ação individual, a regra, né, é de que o mesmo titular da ação, né, é o titular do direito que está sendo tutelado. Né? Então, o João entrou com uma ação para tutelar eventual direito individual dele. Ele é o autor da ação. Né? Isso seria uma legitimação ordinária. Agora, quando a gente fala da legitimação, né, no âmbito da ação civil pública, você vai ter, eventualmente, um terceiro, né, defendendo em nome próprio um direito que não é dele. Né? O que acontece? Vamos pensar numa ação que o Ministério Público move para tutelar o meio ambiente. Né? O Ministério Público em si ele não é o titular do direito ao meio ambiente, né? É a sociedade. Né? Então, a sociedade ocorre o que se chama de uma substituição processual. O Ministério Público ele vai defender em nome próprio, porque o titular da ação é o Ministério Público, não é a sociedade. Ele defende em nome próprio um direito alheio. Essa legitimação ela foge à regra da legitimação ordinária que está prevista no Código de Processo Civil. Né? Então, essa legitimação ela tem uma feição que se dá de extraordinária. Né? Esse, mais ou menos, é um entendimento pacífico na doutrina. Né? A maior parte da doutrina entende que quando se fala, né, de ação civil pública, de tutela de direitos, né, difusos, coletivos em sentido estrito, individuais homogêneos, a natureza dessa legitimação ela é extraordinária. Né? Mas essa é uma das teorias, é a mais adotada, mas existem outras teorias também. A segunda, né, do qual é filiado o professor Rodolfo Mancuso, né, ela faz uma leitura ampliada do artigo 6º do Código de Processo Civil que fala da legitimação ordinária. Né? E ele entende que quando, por exemplo, o ente legitimado ele está atuando, né, ele move uma ação civil pública, ele está, na verdade, defendendo, né, os fins institucionais dele. Então, a legitimação dele seria ordinária. Né? Então, como o fim institucional do Ministério Público é tutelar o meio ambiente, tutelar os direitos do consumidor, né, ele poderia, então, entrar por conta própria, porque é uma finalidade institucional dele. Então, essa legitimação ela é ordinária. Ela não estaria, né, de alguma forma, tutelando um direito alheio, ele estaria tutelando um interesse institucional. E aí, a feição seria de uma legitimação ordinária. Né? Isso é um entendimento, na verdade, né,
minoritário, como eu falei para vocês, mas é importante que vocês tenham isso em mente, que eventualmente pode ser cobrado, dada a importância, né, que se tem para a questão da legitimidade no âmbito da ação civil pública. Tá? Já a terceira corrente doutrinária, né, ela é defendida pelo professor Nelson Neri Júnior, né, ela fala de uma legitimação autônoma. Né, ele faz, na verdade, né, ele utiliza a doutrina alemã, né, para chegar a essa compreensão, e está atrelado àquela perspectiva de que a entidade legitimada, né, para a propositura da ação civil pública, ela teria o direito de conduzir o processo. Né? É um pouco diferenciada, porque ele defende, né, a adoção dessa legitimação extraordinária, dessa legitimação autônoma somente para os interesses difusos e coletivos, em sentido estrito, né? E quando se fala de interesses individuais homogêneos, ele adota a legitimação extraordinária. Tá? Só para vocês terem a ideia de que existem essas três teorias, a predominante é a da legitimação extraordinária, a ideia de substituto processual, de substituição processual, acaba prevalecendo. Certo? Vamos lá. Né? Ainda com relação à legitimação. Vamos lá. Ainda com relação, então, à legitimação. Tá? Ela é, então, extraordinária, como eu falei para vocês, né? As características dessa legitimação. Ela é concorrente, né? Porque se a gente pegar os entes legitimados que eu falei para vocês, Ministério Público, Defensoria Pública, né? Os entes federativos, autarquias, empresas públicas, ali, associações civis e tudo mais, a legitimidade, né, ela pode ser exercida por todas ao mesmo tempo. Né? Ou seja, você pode ter, numa mesma ação civil pública, o Ministério Público e a Defensoria Pública atuando, né, de forma concorrente no polo ativo da ação. As duas como titulares, né, as duas entidades públicas como titulares da ação civil pública. Então, essa é a ideia. E também a outra característica seria que, né, a legitimação é extraordinária, concorrente e disjuntiva. Né? Ou seja, que nenhum dos entes legitimados depende da concordância ou da participação dos outros para a propositura da ação civil pública. Né? Por si só, né, olha, a Defensoria Pública entende como importante mover determinada ação civil pública. O Ministério Público discorda, né? Isso não vai ter nenhum reflexo, né, na ação em si, né, do ponto de vista da possibilidade de atuação, da legitimidade para a propositura da ação. Tá, pessoal? Com relação também à legitimação passiva, ou seja, quem pode ser o réu numa ação civil pública, né? Ali, na verdade, não tem nenhum mistério, né? Você pode ter uma pessoa física, uma pessoa jurídica, tanto de direito público quanto de direito privado, né? Vou dar um exemplo para vocês, também na área do direito ambiental. A possibilidade, vocês já ouviram falar de área de preservação permanente e reserva florestal, que são dois institutos lá do Código Florestal, né, que eventualmente, numa área, uma propriedade rural, né, o indivíduo ele tem que preservar um percentual daquela área a título de reserva legal e, eventualmente, se tiver algum daqueles ecossistemas, né, que são protegidos de forma especial pelo Código Florestal, né, eventualmente uma mata ciliar, se a propriedade ficar na margem de um rio, né, uma fonte de água, né, ou mesmo o topo de um morro. Você tem exemplos aí de áreas de preservação permanente. No momento, né, que eu adquiro uma propriedade rural, né, que tem a reserva legal e a área de preservação permanente comprometidas, né, desmatadas, por exemplo, né, é possível que eu me torne sujeito passivo de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público para me obrigar a recompor aquela área natural, ou seja, a reflorestar aquela área, né, enfim, adotar alguma medida no sentido de tutelar aquele patrimônio ambiental que foi degradado, né, e que deveria ter sido protegido por força do Código Florestal, que era o caso da reserva legal da área de proteção, área de preservação permanente. Esse entendimento ele já se pacificou no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, né, de que existe sim essa responsabilidade, que essa responsabilidade do adquirente de uma área degradada ela é objetiva, né, como é a responsabilidade por dano ambiental, né, e mais, nos acórdãos que tratam da matéria, eles falam que
você tem uma obrigação jurídica de natureza própria ter rem, que acompanha a coisa. Então não interessa se eu adquiri a propriedade e ela já estava degradada, né, quando eu adquiri ela. A questão é que a responsabilidade objetiva independe da culpa e você pode então sim se tornar sujeito passivo de uma ação civil pública movida ou por uma associação civil de proteção ambiental ou pelo Ministério Público. Tá, pessoal? Seguindo ainda então, na questão da legitimidade, na aula passada, quando eu falei do acesso à justiça, eu comentei com vocês, né, a pouca participação da sociedade civil, né, no âmbito da ação civil pública, né, no ajuizamento de ações civis públicas. Né, muitas vezes a sociedade civil acaba fazendo representações e denúncias para o Ministério Público ou para outros entes legitimados, Defensoria Pública, né, mas ela própria não assume, né, aquela condição de autor da ação civil pública, né, de ente legitimado, que é o que desejou, que é o que trouxe, né, a lei da ação civil pública, quando consagrou a legitimidade. Né, vários podem ser os fatores, né, por óbvio, muitas vezes a falta de recursos para custear, eventualmente para pagar um advogado, a própria associação e tudo mais, dificultam né, o uso desse instrumento. E às vezes a falta de informação mesmo, da possibilidade de ajuizar essas ações e tudo mais. Então, nesse sentido agora, né, alguém tem mais, vamos, né, ver se alguém tem alguma pergunta a respeito da legitimidade, antes da gente continuar. Tem alguém com alguma pergunta que gostaria de fazer? Professor, gostaria. Meu nome é Cláudia Fernandes, eu sou da VES Concursos. E falando um pouco mais sobre o assunto que o senhor até mencionou na aula passada e já colocou um pouquinho a respeito nessa, sobre a Defensoria Pública. E, assim, a questão da legitimidade da Defensoria Pública em impetrar ações de ação civil pública. Existe uma ADIM no Supremo Tribunal Federal, impetrada pela CONAMP. Eu gostaria que o senhor falasse mais a respeito. Perfeito, Cláudia, excelente. Aí você, né, a gente está justamente tratando do tema da legitimidade, né, e pergunta extremamente oportuna. De fato, né, existe uma ADIM, né, uma ação direta de inconstitucionalidade. Para quem tiver curiosidade, quiser acessar o site do STF, o número da ADIM é 3943, né? E nessa ação civil pública, né, proposta pela CONAMP, que é uma associação, né, nacional do Ministério Público, está sendo questionada a constitucionalidade, né, da alteração do artigo 5º, né, inciso 2º da Lei da Ação Civil Pública, que trouxe, né, que incluiu a Defensoria Pública no rol de legitimados para a propositura da ação civil pública. Né. A tese central dessa DIN, né, o objetivo central dela é, de fato, a declaração da inconstitucionalidade, né, da Defensoria Pública, e a tese, né, por assim dizer, subsidiária, né, seria a interpretação conforme, né, interpretação conforme, no sentido de impossibilitar que a Defensoria Pública atue em casos de interesses e direitos difusos. Né. Então, só seria possível a Defensoria Pública atuar em casos de direitos individuais homogêneos e direitos coletivos em sentido estrito. Essa é a tese subsidiária, né, mas a tese central é da inconstitucionalidade, ou seja, que a Defensoria Pública não poderia, em hipótese alguma, entrar com ação civil pública. A gente já falei para vocês, né, quando a gente falou do acesso à justiça, né, da importância da ampliação da legitimidade, né, para a propositura de ações coletivas, né, vamos dizer assim, do viés democrático que isso tem, né, de você cada vez mais ampliar, né, o acesso, a possibilidade de que cada vez um número maior de pessoas acionem o Poder Judiciário quando tiverem direitos, né, lesados ou ameaçados de lesão. Né, isso está dentro do nosso sistema de justiça como um pilar central, ou seja, é uma questão fundamental que você tenha a possibilidade de trazer essas pessoas. Né? E quando a gente fala da Defensoria Pública, as pessoas que são trazidas ao Poder Judiciário através das ações individuais e coletivas que a Defensoria Pública propõe, são justamente aquelas pessoas necessitadas, ou seja, aquelas pessoas que praticamente durante toda a história do nosso sistema de justiça se mantiveram, né, afastadas, né, excluídas,
né, que nunca tiveram condições de pagar um advogado, né, e a Defensoria Pública seria a única possibilidade delas acionarem esse sistema de justiça, né, e pleitearem a tutela dos seus direitos, né. E se a gente parar para pensar, né, quando a gente fala, por exemplo, de tutela de direitos sociais, né, vamos pensar a questão da saúde pública, né, que é um interesse difuso, né, por natureza, né, você eventualmente ter um hospital público, né, com um quadro de médicos suficiente, com recursos, né, estruturais, enfim, equipamentos suficientes para prestar um atendimento digno à população, você tem ali, quando isso não ocorre, quando o poder público se omite, né, em garantir o acesso à saúde pública, né, o direito à saúde pública, você tem a possibilidade de acionar judicialmente, né, seja o município, o Estado, a União, né, a, de alguma forma, assegurar aquelas pessoas, né, o acesso à justiça. Agora, se a gente parar para pensar quem são as pessoas que geralmente procuram, né, a rede pública, de um modo geral, na área da saúde, da educação, se não as pessoas necessitadas. Né? Então, você, na verdade, retirar, né, da Defensoria Pública a possibilidade de entrar com uma ação civil pública, né, você está, na verdade, né, criando um obstáculo a mais ou dificultando, né, ainda mais o acesso à justiça daquelas pessoas, né, que historicamente nunca tiveram oportunidade de ver o judiciário, né, com um olhar, né, ver o judiciário como um espaço, né, democrático, onde elas poderiam eventualmente se socorrer, né, para quem elas poderiam se socorrer na hipótese de violação de um direito. Né. Então, do ponto de vista, né, e aí a doutrina não é muito diferente nesse sentido, né, como eu falei, né, existe praticamente um consenso da importância dessa ampliação, não só para a Defensoria Pública, né, mas já falei, se discutir até mesmo a possibilidade do cidadão entrar, fazer uso de uma ação civil pública. Né. E, como eu falei para vocês, né, a própria Constituição, né, quando consagrou a legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação civil pública, no artigo 29, lá o parágrafo 1º, né, deixou claro que essa legitimidade ela não é exclusiva. Né. É importante, sim, que se tenha essa ampliação, né, para outros entes legitimados com viés democrático. Né, e a questão, né, como eu falei, a tese subsidiária da ADIM proposta pela CONAMP, né, de afastar a possibilidade da Defensoria Pública de tutelar interesses difusos. Você imaginar, eventualmente, que a Defensoria Pública não poderia, né, tutelar o meio ambiente, né, é praticamente o mesmo que você dizer, olha, pessoa carente, pessoa necessitada, né, ela não tem direito de viver em um ambiente ecologicamente equilibrado. Né, ainda mais se a gente passar a reconhecer hoje que todas as questões ambientais elas têm uma feição social ou socioambiental, você não tem como falar de proteção ambiental sem falar de saneamento básico, sem falar de direito à cidade, sem falar de saúde pública, de moradia, né, mesmo de educação, ou seja, existe, né, uma feição socioambiental que corta, né, transversal a temática ambiental. Né, e você dizer que a Defensoria Pública não pode atuar na tutela desses direitos, né, sociais, socioambientais, ecológicos, ao mesmo que você dizer, olha, né, você está, na verdade, impossibilitando o acesso das pessoas necessitadas, ou seja, justamente de quem mais precisa, né, acessar o Poder Judiciário, você está, de alguma forma, né, vetando a possibilidade dessas pessoas participarem, né, do nosso pacto social, do nosso sistema de justiça, de um modo geral, o que entendo que é extremamente equivocado. Né. Por óbvio, né, quando se fala de pertinência temática, né, vamos pensar num exemplo, a Defensoria Pública entrando com uma ação civil pública para tutelar direitos, né, de consumidores de Ferrari, de Porsche, porque apresentou um defeito lá, tiveram que fazer algum ajuste, né, por óbvio que não haveria pertinência temática e a Defensoria Pública, né, inevitavelmente não teria, né, legitimidade para isso. Mas, da mesma forma, o Ministério Público enfrenta essa necessidade de pertinência temática quando defende interesses individuais homogêneos, né, que se exige, aí sim, que haja uma relevância social. Então, não é muito diferente, né, se a gente pensar dessa pertinência temática em relação à Defensoria Pública. Por óbvio, né, que você vai ter que
envolver direitos e interesses de pessoas necessitadas. Né? Agora, você não precisa que a maioria das pessoas beneficiadas, né, sejam pessoas necessitadas inevitavelmente. Ou seja, a lógica do sistema de tutela coletiva é justamente se você pode, através de uma ação, beneficiar o maior número de pessoas necessitadas ou não necessitadas, né, você, na verdade, está seguindo a orientação dos princípios da tutela coletiva, do sistema processual coletivo. Pessoal, então, acho que a gente vai, né, mais ou menos ficando por aqui. Eu ia querer retomar, né, rapidinho com você, só para a gente ver o que foi tratado nessa aula. Né? A gente tratou a questão da legitimação, as teorias, né, que abordam a legitimação para a propositura da ação civil pública, né, a teoria que trabalha com a questão da legitimação extraordinária, a legitimação ordinária, a legitimação autônoma, as 3 teorias. Né? Depois a gente falou das características da legitimação, né, como a maior parte da doutrina defende que a legitimação seja extraordinária. A primeira é a característica, né, de ser extraordinária, a legitimação, depois concorrente e disjuntiva. Né? Depois a gente tratou também, né, da questão da legitimidade, né, de todo o rol de pessoas legitimadas para a propositura da ação civil pública. Né? Existem inúmeros outros temas, né, que a gente poderia abordar aqui, né, mas que também por uma questão de tempo, né, o tema da ação civil pública envolve inúmeras questões, a gente não vai ter como esgotar. Eventualmente, né, numa outra aula, aí a gente pode complementar alguma coisa. Mas aqui a gente encerra esse primeiro curso. Né. Eu vou deixar de novo, né, o e-mail para vocês, né, quem quiser participar, mandar perguntas e tudo mais, pode fazer através do endereço saberdireito@stf.jus.br, tá? Quem quiser rever as aulas, né, é só acessar o site da TV Justiça, né, que é www.tvjustiça.jus.br e fazer o download das aulas, tá? Então ficam já aí convidados a assistirem as próximas aulas do Saber Direito aí, e a gente fica por aqui, pessoal. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado a aula, tá? E até mais.